A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Tatiana aqui de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Faço parte, desse grupo do Encouragement Words e nós estamos aqui toda semana, trazendo vídeos falando da palavra do Senhor, palavras que confortam, que consolam o nosso coração, que nos alimentam, porque o nosso espírito também precisa ser alimentado, e ele é alimentado pela palavra viva do Senhor Jesus Cristo. E se você está chegando agora aqui nesse canal, não nos conhece ainda, toda semana nós temos vídeos aqui para abençoar a sua vida. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você estar recebendo os nossos vídeos, as nossas mensagens, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E também te desafio a ser um missionário da palavra do Senhor, divulgando, propagando a palavra do Senhor e nos ajudando, a fazer isso também, a disseminarmos a palavra do Senhor. Então compartilha esse vídeo, e os vídeos que nós temos aqui no canal com outras pessoas, que você sabe que necessita ser abençoado e receber de Deus, tanto quanto você. Amém? Então já deixa também o seu like aqui nesse vídeo, pode deixar o seu comentário, pedido de oração, que nós vamos estar orando, que você seja abençoado em nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês, como sempre, o meu devocional. E hoje pela manhã eu estava lendo o livro de 1 Samuel, sobre a história do rei Davi. E eu quero ler com vocês alguns versículos, 1 Samuel 22, e eu quero começar lendo aqui a partir do versículo 5, que diz assim: Um dia o profeta Gade disse para Davi deixar de se esconder na caverna e voltar para a terra de Judá. E Davi foi então para o bosque de Hered. Saul logo ficou sabendo da chegada de Davi a Judá, e nessa ocasião Saul estava em Gibeá, sentado sobre um carvalho com a sua lança na mão e cercado pelos seus oficiais. Se você conhece a história de Davi, você sabe que antes dele se tornar rei, apesar de já ter sido ungido pelo Senhor, pelo profeta Samuel, quando ele foi ungido para ser o próximo rei de Israel, ainda reinava sobre o trono de Israel o rei Saul, que também havia sido ungido por Deus através do profeta Samuel, e foi o primeiro rei de Israel, o rei humano, porque antes disso ele era governado, o povo de Israel era governado totalmente pelo Senhor, e eles clamaram, o povo clamou para que se levantasse um novo rei, um rei humano, E Davi servia ao rei Saul, ele era genro de Saul, mas Saul era atormentado, por espíritos, e a inveja tomou o coração do rei Saul e ele começou a perseguir o rei Davi, porque ele via algo diferente em Davi, ele via a unção de Deus sobre Davi, e aquilo encheu ele de temor e de inveja, porque ele achava que Davi iria se levantar contra ele e iria tomar o seu trono. E Davi começou a ser perseguido, Ele deixou a sua família, deixou a sua esposa, Mical, que era filha de Saul, deixou ali seus amigos, deixou sua casa e começou a fugir. Nessa situação, nesse contexto, é que o profeta Gade, ele chega para Davi para dar uma mensagem de Deus para ele, pedindo para ele deixar de se esconder, sair da caverna e voltar para Judá. E o que Deus falou comigo profundamente no meu coração, Deus às vezes nos pede coisas difíceis de fazer, não é? Porque, vamos pela lógica, Davi estava sendo perseguido, correndo risco de morte. Então, a melhor coisa para ele fazer naquele momento era permanecer escondido, longe dos olhos de Saul e dos seus homens, do seu exército. Era melhor ele ficar quietinho ali, escondido, mas Deus dá uma ordem para ele, dá uma direção através do homem de Deus, para que ele saia, deixe de se esconder em cavernas e volte para a sua terra. E logo depois, eu te encorajo a ler, os próximos capítulos, você vai ver
que a perseguição do rei Davi, sofrida pelo rei Davi, né, por Saul, continua por todos os cantos, né, de Israel, e fora dele, Saul e o seu exército continuam perseguindo Davi. No capítulo 23, eu fiz aqui algumas observações que em meio a essa perseguição, né, como eu estava falando, algo difícil que Deus nos pede às vezes para fazer e que é fora da lógica, na nossa visão humana, que é fora, mas a gente, na nossa limitação, acha que não é o certo a se fazer. Davi obedece a Deus. E ele continua obedecendo a Deus, em meio à dificuldade, à perseguição. E aqui, no capítulo 23, Davi pergunta a Deus, né, em momentos de perseguição, ele pergunta a Deus o que ele deve fazer. E continuar lendo, você vai ver que a perseguição, como eu falei, continua, e ele não vai fazer com as suas próprias mãos nada contra Saul. E em tempo todo ele pergunta a Deus o que ele deve fazer. É uma lição grandiosa para nós, né? Da parte de Deus. Que nem sempre Deus vai nos pedir algo fácil, algo que vai nos contentar com a nossa lógica humana, que na nossa sabedoria vai parecer ser o certo, mas obedeça. Assim como Davi fez, obedeça. Havia um processo pelo qual Davi deveria passar antes de se tornar rei, né? De aprender a guerrear, a lutar, de aprender a ser sábio, quando ir, quando não ir, aprender a depender de Deus, única e exclusivamente, porque Saul havia corrompido seu coração do Senhor e deixou de ser alguém que ouvia a Deus. E em diversos momentos você vê aqui que quando Saul achava Davi, ele ainda glorificava a Deus, né? Ele ainda achava que ele estava fazendo algo, que ele ainda continuava debaixo do poder e da unção do Senhor, quando na verdade Deus já havia se afastado dele, né? Já havia se afastado, deixado a ele com as suas próprias vontades. Então, o que o Senhor fala comigo muito profundamente, e eu sei que Ele quer que eu fale com você também. Obedeça ao Senhor, mesmo que Ele te peça algo difícil. E continue a obedecê-lo, a perguntar qual é a sua vontade, como você deve proceder, como você deve agir, porque dificuldades virão no meio dessa caminhada, mas Deus está te preparando para uma grande obra. Deus tem um projeto com a sua vida, é nisso que você está passando. Não é simplesmente porque Ele quer que você passe. Há um projeto de Deus maior do que eu e você conseguimos entender. E para a gente prosseguir, continuar e romper e vencer e passar por todas as dificuldades e obstáculos e lutas e batalhas e perseguição, seja o que for, precisamos estar ligados com o Espírito Santo o tempo todo, perguntando qual é a sua vontade, qual é a atitude que nós devemos ter. Não faça nada com a sua força do seu braço, com a sua própria vontade, com o seu achismo. Não faça nada sem ter certeza da orientação do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você saiba que Deus é contigo, sabe? Que Deus tem um projeto com você, que Deus não te abandonou, que Deus é contigo. Ouça a voz do Senhor, pergunte a Ele qual é a sua vontade e obedeça a Ele, em nome de Jesus. Seja abençoado, assim como eu fui. E se você continuar a ler, você vai saber que Davi, né, ele reinou debaixo da orientação da mão do Senhor. E mesmo errando, mesmo cometendo falhas, ele era um homem com o coração quebrantado, que se rendia, se arrependia diante do Senhor, e foi por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mesmo pecando, mesmo errando. Nós somos, né, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se você já aceitou o Senhor Jesus Cristo, se não, faça isso, não perca tempo. E viva debaixo da poderosa e potente mão do Senhor, porque você vai romper, você vai vencer para a glória dele. Amém? Seja abençoado. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Seja um missionário da palavra de Deus. Abençoe outras vidas e nos ajude a propagar a palavra do Senhor. Amém? Deixe o seu like aqui e compartilhe para a glória do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?